poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bom, entra no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E eu sou Nadson, apresentador do programa, e você já está esperando aqui o pastor Augustus. Estou aqui, às ordens. É uma alegria, mais um programa. Que bom. Muito obrigado aí à sua audiência, querido ouvinte, e pelo seu companheirismo, Nadson. Que esse programa seja usado por Deus para a glória dele e edificação do seu povo. Amém. Alguns de nossos ouvintes enviam e-mails inquietos sobre questões doutrinárias, os quais não sabem discernir muito bem como reconhecer o que são heresias e o que é apenas uma questão de divergência doutrinária não primordial. Sobre isso, e atendendo um desses ouvintes, é que vamos falar no programa de hoje. Pastor Augustus, o André Domingos, de Campina Grande, ele pergunta: diante de tantas doutrinas e práticas diferentes entre as várias igrejas evangélicas, eu fico em dúvida sobre como separar o que faz diferença entre doutrina divergente, aí ele cita algumas como batismo por imersão, aspersão, batismo infantil, dons do Espírito, e entre heresias, ou seja, doutrinas divergentes e secundárias e heresias. Ele então gostaria que o reverendo Augustus falasse em poucas palavras como nós podemos definir o que é uma divergência doutrinária que não causa pecado em nenhum dos lados e o que é heresia e que nesse caso seria um pecado. Então ele agradece desde já. Tá certo. Em primeiro lugar, nossa saudação aí a André, lá de Campina Grande, cidade bonita, já estive lá várias vezes. É onde acontece, Nadson, uma vez por ano, o encontro da consciência cristã, que reúne milhares de evangélicos, numa das maiores concentrações de evangélicos do nosso país. Eu já ouvi falar em que, inclusive, pôs em segundo plano um evento que era o contraditório, carnaval, né? E também contraditório à fé cristã, não é? E Campina Grande está lá pertinho da minha cidade natal, João Pessoa. Isso. É onde eu nasci, né? Lá na Paraíba. Então, minha saudação aí para você, André. E vamos lá no ponto do André. Eu começaria dizendo, André, que embora pareça que há uma diversidade, uma multiplicidade, uma variedade muito grande de igrejas evangélicas, contudo, existe um conjunto de doutrinas comuns ao cristianismo histórico e que é partilhado, esse conjunto, por grande parte dos evangélicos. E é isso que nos define como evangélicos, né? como cristãos históricos dentro do cristianismo histórico. Quais são essas doutrinas? Não é? Que conjunto é esse de verdades e de ensinamentos que formam o núcleo do que pode ser considerado o cristianismo bíblico histórico? Primeiro, a doutrina da Trindade, que há um Deus e que esse Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa doutrina já foi historicamente definida pelos primeiros concílios da igreja e permanece sem alteração, né, até o dia de hoje dentro do cristianismo histórico. Um outro ensinamento, né, que está no núcleo duro do cristianismo é a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é Deus Filho encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Outro ponto, a sua morte sacrificial. Ele morreu na cruz pelos pecados. Ele não morreu para dar o exemplo como mártir, mas ele morreu pelos pecados. A morte dele foi expiatória. Morreu para derramar sangue precioso como propiciação pelos pecados dos que creem. Outro ponto, ele ressurgiu dos mortos, literalmente, fisicamente, ao 3º dia. A ressurreição dele não é uma conceitual, tipo assim, ele sobreviveu na memória dos discípulos e na pregação do evangelho, não. A sua ressurreição foi literal, não é? Ele ressurge dos mortos ao 3º dia. Outro ponto desse núcleo duro, a justificação do pecador é pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente. Não é por mérito, não é por obras, não é pela mediação de homens, de instituições, mas mediante a fé em Jesus Cristo e pela fé somente. Outro ponto aqui do cristianismo histórico, a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele haverá de voltar
ele haverá de aparecer em glória, e ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no juízo final haverá a salvação, ou será a concessão da salvação eterna aos que são dele, e a condenação eterna dos ímpios e dos rebeldes e desobedientes. E, além disso, eu ainda colocaria o conceito da inspiração da Bíblia e a sua infalibilidade. Então, estas doutrinas, estes ensinamentos, eles formam o núcleo daquilo que tem sido chamado de cristianismo histórico, com pouca ou quase nenhuma variação. Então, se você tomar pessoal da Assembleia de Deus, por exemplo, e perguntar se crê nesses pontos aqui, vai dizer que crê sim. Né? Se você pegar os irmãos da Igreja Batista, eles acreditam exatamente isso aqui. Igreja Presbiteriana, historicamente os luteranos e os metodistas também pensavam dessa forma. E muitas outras igrejas livres, né, que vêm surgindo ao redor do mundo, mas que conservam esses pontos doutrinários como sendo essenciais e pertinentes ao cristianismo histórico. Não é? Bom, mas além desses ensinamentos e esses pontos, existem outros aspectos relacionados com a vida cristã, a existência da igreja aqui nesse mundo, sobre os quais os evangélicos não têm exatamente unanimidade. Isso, a divergência. A divergência. Então, aí entra essas questões. Qual é a forma do batismo? É por imersão, por aspersão? Como é que é? Qual é a melhor maneira de governar a igreja? É o sistema congregacional, o sistema episcopal, é o sistema presbiteriano? A questão dos dons espirituais, estão todos eles disponíveis, não estão disponíveis? Enfim. E outras questões que têm a ver com usos e costumes, por exemplo, né? A questão de pode ter tatuagem, não pode ter tatuagem. Cabelo comprido, curto. Exatamente isso aí. A forma de celebração da ceia do Senhor, cálice único, ou então cálice comum, né? Se a ceia todo domingo. Todo domingo, não. Então, essas divergências e esses pensamentos diferentes, uma vez que eles não tocam, não contradizem nenhum daqueles pontos centrais que eu mencionei, então eles não podem ser considerados como heresias. O nome que nós damos a isso é erro. Né? Eu digo erro porque alguém vai estar certo. Ou o batismo é por imersão ou ele é por aspersão. Né? Então, se o que eu creio que o batismo é por aspersão está errado, esse erro não vai afetar a minha redenção, a minha salvação e necessariamente também o meu relacionamento com Deus. Da mesma forma, se eu tiver errado com relação ao sistema de governo que eu acredito, que é o sistema presbiteriano, isso também não vai afetar diretamente nenhuma daquelas doutrinas centrais que nós acabamos de mencionar. Então, essa área, né, de divergência, ela é considerada uma área onde as divergências produzirão erros, mas não heresia. Exato. Não heresia, mas é um erro. E é uma área sobre a qual, Natsa, nós devíamos ter caridade, piedade, amor, tolerância e compreensão, e não deixar que a diferença de opinião nessas questões nos separe de quem pensa como nós naqueles pontos centrais. Exato. Por isso que eu estou disposto a receber um irmão da Assembleia de Deus, um irmão batista, um irmão luterano, um irmão episcopal, que pense comigo nessas questões aqui, né? Da Trindade, a divindade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição literal, justificação pela fé somente, inspiração da Escritura, segunda vinda, céu e inferno. Não tenho dificuldade em considerar essas pessoas como meus irmãos e congregar com eles, não é? É interessante que a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela aceita o batismo por imersão de alguém que foi aceito no sentido assim, alguém que foi alguém que se batizou por igreja, imersão, assim, isso. Não vai ser rebatizado não, na igreja. Não, porque nós entendemos que não é a forma que faz o batismo, né? Não é a forma que faz com que o batismo seja eficaz. Bom, então, dificuldades, né, nessa área aí a gente chama de erro, né? E não é fatal para a salvação e nem deveria ser fatal para a comunhão entre os irmãos. Mas agora tem também as heresias. O que são as heresias? As heresias são ensinamentos que contradizem aqueles pontos fundamentais que eu mencionei. Exato. Por exemplo, o unitarianismo, a negação da Trindade. Então isso é uma heresia, porque isso afeta diretamente o ser de Deus e a revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras. Então eu não posso considerar um unitário, uma pessoa que não crê na Trindade, como sendo um cristão histórico. Ou seja, essa doutrina é herética, não é isso? O unitarianismo seria herético, não é? Nessa avaliação. Ou então alguém que diga que a salvação
é pelas obras, Exato. é pelo mérito da pessoa, que a pessoa tem que fazer por merecer a salvação e que Deus dará a salvação e o perdão de pecados àquele que merecer. Então isso vai contra o ensino fundamental, basilar do cristianismo, que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e que na cruz Cristo realizou uma obra completa, perfeita, acabada e que não há nada a ser acrescentado a ela e que nós recebemos os benefícios dessa obra mediante a fé pela graça de Deus. Ou então, se aparece alguém pregando o universalismo, a salvação de todos os homens no final. No final vai todo mundo ser salvo. Isso é contra o ensino da segunda vinda de Cristo, da necessidade dele ter morrido na cruz para salvar pecadores, é contra o ensino fundamental da existência do céu e a existência do inferno. Então, isso é heresia. Agora, Natsan, um erro, ele pode se tornar uma heresia. Isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão do batismo. Vamos supor que o batismo por aspersão, eu vou falar do lado presbiteriano, Sim. o batismo por aspersão, derramando água na cabeça, que é praticado pela igreja presbiteriana. Eu acredito que é a forma ensinada no Novo Testamento, é a forma correta. Sim. E se eu tiver errado, isso é um erro. Isso não vai impedir minha salvação, e nem a dos outros. Agora, se eu disser que se você não for batizado por aspersão, você vai para o inferno, aí esse meu ensino ele já virou heresia. O erro virou heresia. Tá? Então, erros podem se tornar heresia quando as pessoas empurram os seus conceitos em áreas secundárias para além dos limites da área secundária, invadindo aquela área central. É o que acontece com experiências, né? A pessoa acaba transformando uma experiência numa doutrina e acaba impondo uma heresia, digamos assim. Deixa eu dar outro exemplo. Você pode acreditar que Deus hoje está dando o dom da profecia. Tudo bem. Mas se você disser que Deus, através do dom da profecia, ele está revelando novas verdades... Além do que está revelado na Escritura. E você, através desse dom da profecia, você tem acesso a informações que Deus não nos disse pela Bíblia, e você, em nome disso, começa a introduzir ensinamentos estranhos, então esse erro, ele virou uma heresia, porque ele está abrindo a porta para contradições à palavra de... Isso acontece muito, né? Falsos profetas que aparecem dizendo que tem revelação e trazendo aí doutrinas completamente contrárias à palavra de Deus. E dizem, não está na Bíblia, mas eu estou dizendo, fui revelado assim, recebi essa revelação. Ou então vamos pegar o seguinte, a pessoa diz assim, eu acho que hoje tem o dom de apóstolo. Se você com apóstolo quer dizer simplesmente alguém que é enviado para pregar o evangelho em algum lugar, não tem um problema. Eu acho que você está errado, mas esse erro ele não é fatal. Mas se você disser que você é um apóstolo igual a Paulo e os 12, que tem a mesma autoridade e que Deus está te dando aquelas revelações e aquela infalibilidade que deu aos 12 apóstolos, isso aí é um ataque à Escritura. Então isso aí já é heresia também. Então, erros, eles não atacam ou não ferem o centro do cristianismo, né? Aquelas doutrinas que são essenciais para a salvação. As heresias, sim. E precisamos ter cuidado para que as nossas opiniões em áreas secundárias não nos empurrem ao ponto da heresia. Certinho. Ótimo. Bom demais esse programa aqui e ficou bem claro, né? Os pontos fundamentais.